Olá! Hoje nós vamos fazer uma regata para criança, estilo trapézio. Eu coloquei na máquina 114 pontos, enlacei. Agora eu vou fazer uma barrinha na regulagem 5.2. Fiz 8 carreiras, vou fazer uma marcação em furinho. Um sim, um não. Posso usar o transportador ou posso fazer com o carro L. Eu vou tentar com o carro L, se não der. Para algumas máquinas, algumas regulagens, o carro L sem pente, ele costuma cair pontos. Por isso, eu disse que eu ia tentar fazer com ele. No caso aqui, eu estava fazendo uma experiência. Caiu apenas um. Mas eu poderia ter feito também com o transportador de 1, não tinha problema nenhum. Agora é só erguer os pontos, porque nessa carreira eles acumulados assim costumam falhar. Então eu ergo só para passar uma carreira. Faço mais 8 carreiras e fecho a barrinha. Aumento a regulagem para 7 e faço 2 carreiras. Como é um trapézio, eu pus 114 pontos para uma criança pequena, porque ele vai diminuindo em direção à cava. Nós vamos fazer diminuições a cada 2 carreiras, 1 ponto de cada lado, a cada 2 carreiras, até chegar à altura da cava. Então, ele vai ficar maior no quadril e diminuindo em direção ao busto. Eu vou fazer algum rendado na parte de baixo, uma receita só da minha cartela. Minha cartela é pequena, é um pontinho bonito, não muito furado. Eu vou tentar trabalhar sem o pente. Se caso acontecer de ela ficar muito
folgado, muito balançando os pontos, daí eu coloco pente e peso, senão eu não coloco. Agora eu cuido não só da última agulha, porque nós estamos diminuindo também, eu preciso cuidar das agulhas que levaram ao ponto da diminuição. Então, as 3 últimas agulhas eu não vou deixar que o carro transporte. Então, se ela selecionar, eu abaixo a agulha. Faço 2 carreiras e já faço a diminuição antes de passar o carro para perfurar. O modelo de trapézio também pode ser feito para adulto, fica muito bonito. Não precisando fazer a cada 2 carreiras a diminuição, pode ser a cada 4, por exemplo. Mas ele garante uma folga no quadril, que algumas pessoas preferem a blusa mais folgada embaixo, na parte de baixo, e depois mais vista no busto, né? Então, esse modelo de trapézio também é muito bom. Sempre quando a gente faz o rendado, é preciso cuidar para ver se ele não derrubou alguma agulha. Não derrubou algum ponto, né? Não a agulha. A agulha não se derruba. Como, por exemplo, aqui. Ele derrubou o ponto se desfez. Então, dá para perceber, apanhamos, refazemos e colocamos na agulha certa. A mesma coisa aqui do lado. E aqui. Quando eu percebo que essas situações estão se repetindo, eu coloco o pente. Então, vamos pôr o pente para evitar que aconteça novamente. E um peso.
Não posso esquecer das diminuições na lateral. Então, a minha cartela terminou. Agora eu vou seguir, sem fazer o rendado, vou seguir malha lisa, mas continuo fazendo as diminuições. Faço as diminuições a cada 2 carreiras, até chegar no comprimento da cava. Aqui eu tenho um nó retirado fora. Setenta carreiras é o comprimento que nós precisamos, até a cava. Arremato 4 pontos com o remalhador do lado direito e do lado avesso, do lado direito e do lado esquerdo também. 4 pontos para fazer o início da nossa cava. Zero o marcador de carreiras. E faço uma diminuição para fazer o arredondadinho da cava. Eu vou fazer apenas uma diminuição porque é uma cava para criança. Se for um pouquinho maior, eu diminuo um pouquinho mais. Eu vou tecer 20 carreiras. Agora, nós vamos fazer um decote. Conto 12 agulhas para o ombro. E mais 6. As demais eu deixo em suspenso. Esses 6 que nós deixamos é para fazer o arredondado do decote. Agora, sigo até 60 carreiras. E faço o ombro. Eu só tenho 12 pontos, então eu ergo 6
e arremato com remalhador. Vou com o carro para a esquerda, baixo as 12 agulhas para o ombro e mais as 6. Marco no marcador de carreiras. Nós começamos o decote quando tínhamos 20 carreiras. Sempre procure trazer o carro para que ele selecione o marcador de carreiras. Tiro a parte central com uma carreira de linha e depois linha de outra cor. Faço duas partes iguais, ou uma com decote maior, outra com decote menor, dependendo do que a cliente queira. Depois que eu tenho as duas partes, eu faço o acabamento. Aqui nós vamos fazer um enroladinho no decote e um babadinho na manga. Então, vamos a isso. Eu preciso primeiro costurar um dos ombros para eu conseguir fazer a parte do decote em cima. Então, eu vou fazer isso e já volto. Para fazer o acabamento da parte do decote, preciso de um ombro costurado, um ombro apenas. Aí, coloco tanto uma parte quanto outra os pontos na máquina. Quando não tenho ponto, como que eu tirei com barra limpa, eu tenho alcinha, eu tenho que achar os pontos, achar essas alcinhas, colocar nas agulhas, formando um ponto. Eu tenho que fazê-lo em todas as alcinhas. Depois eu ergo os pontos. Aqui nós vamos fazer um acabamento enroladinho. Então, eu ergo os pontos.
Terminei aqui. Aqui. Como nós trabalhamos na 7, o acabamento precisa ser feito em uma regulagem um pouco menor. Então, eu vou colocar para 6. E vou tecer algumas carreiras. Aqui eu fiz 10 carreiras, agora eu vou remalhar. Esse acabamento, ele vai automaticamente enrolar no final do decote. Esse será o nosso acabamento de decote. Fios assim serão acabados costurando. Depois que eu tirar com o remalhado, eu costuro o outro ombro e nós vamos fazer o babadinho na manga. O babadinho é feito em separado e depois colocado e remalhado também aqui, ok? Eu vou remalhar e já vemos o acabamento seguinte. Coloquei 70 pontos na máquina, fiz uma barrinha de 4 carreiras, uma marcação de furinho 2 e 1, selecionei 2 e 1, transportei 1 e ficaram 2 agulhas trabalhando. Fiz mais 4 carreiras e fechei a barrinha. Como é uma barrinha muito pequenininha, é demorado de fazer o fechamento. Então, eu fiz antes, não tem dificuldade alguma em fazê-lo, só que demora. Depois, eu vou trocar o fio a cinza, que é a cor que eu fiz a barrinha, por 2 fios da industrial. Estou trabalhando com linha. Vou deixar na mesma regulagem 6 e vou tecer algumas carreiras e tirar com linha de outra cor. Esse é o nosso babadinho. Eu teci o total de 20 carreiras, agora eu tiro com linha de outra cor e faço outro babadinho igualzinho a esse. Esse babadinho vai ser colocado na manga, depois remalhado. Então, eu vou fazer 2 partes dessa e nós montamos o babadinho enroladinho, o babadinho franzidinho na manga, juntos. Depois de feito o babadinho, eu fiz 2, né, babadinhos, eu passei um ferro a vapor nele para ele ficar bem achatadinho. Porque depois que foi feita a peça e passar, ele fica meio estranho. Então, hora de colocá-lo na máquina. Selecionei 40 agulhas que eu vou encaixar 70 pontos de babadinho. Então, algumas agulhas vão receber 2 pontos, outras vão receber 1. Eu coloco pelo lado direito para mim, o babadinho, o lado direito para mim, avesso para a máquina. E vou achando os pontos que nós fizemos aqui do babadinho em branco. Então, eu vou achando os pontos e colocando-os nas agulhas. As 3 primeiras eu coloco sozinhas, sem acúmulo. As outras eu já vou colocando 2 ou 3 ou 1 ponto por agulha. Faço isso de um lado, um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, um pouquinho no meio. Eu quero que fique mais franzido no meio, então essas agulhas do meio vão receber 2 pontos cada agulha. A primeira parte a se colocar, então, é o babadinho, depois é a parte da blusa.
Como eu estou com as agulhas erguidas, às vezes o ponto escapa. Então, eu vou puxar os pontos mais para trás. Feita essa parte, tiro a linha de outra cor para ver se não escapou nenhum ponto. Se não deixei de pegar algum ponto também. Se está perfeito, sigo para a parte da blusinha. Na blusinha, eu não vou chegar com o babado até o final da cava. Eu vou deixá-la até uma altura. Como eu tenho 40 pontos, eu começo pela divisória do ombro. Então, 40, 20 para um lado, 20 para o outro, pegando as alcinhas. Cada agulha ganha uma alcinha até a altura que chegar nos 20 pontos desse lado. O restante fica sem babadinho, sem acabamento. Aqui em cima, uma das agulhas eu sobreponho para camuflar a costura do ombro. Coloco o fio e passo uma carreira. E remalho. Faço isso nos dois lados e depois eu costuro a parte do trapézio, a parte dessa blusinha, da cava até embaixo. Arremato e já mostro para vocês. E aqui está a nossa regata trapézio. Fizemos um decote com acabamento redondinho, que ele se enrola, né? E um babadinho formando asinhas aqui. Eu fiz em branco 2 fios da Industrial e a cinza seria equivalente a 3 fios. Por que eu fiz a diferença? Com 3 fios aqui no lugar do branco, ele ficaria muito pesado, daí ele não enrola, não arrebita do jeito que eu queria, ele não franze do jeito que eu queria. Então, eu coloquei 2 fios no branco e o equivalente a 3 fios no cinza.
Essa é uma regatinha que compõe conjuntinho com um calçãozinho que nós já fizemos também com babadinho. Então, o babadinho cinza que nós fizemos no calção é o babadinho que nós fizemos no calção é o mesmo efeito que tem na asinha dessa regata. É uma regata pequena que tem de busto, ela deu 36 centímetros de busto, porque é uma criança pequena. Esse mesmo modelo de trapézio pode ser feito para adulto, ou para criança maior, ou para adolescente, o que for. Só que ao invés de nós diminuirmos a cada 2 carreiras, como foi feito nesse, para ele ter esse efeito trapézio mesmo, para adulto eu seria de diminuir a cada 4 ou até a cada 6 carreiras, porque se eu diminuo muito rapidamente, eu vou ter poucos pontos em cima. Aqui foram postos 114 pontos na base. A máquina só tem 200, então para um adulto, eu preciso considerar a medida de busto, para fazer um trapézio, a medida de busto, e daí conseguir fazer o máximo de pontos possível para baixo. Mais que 200 é impossível numa máquina. Então, para quem gosta do esquema, 114 pontos, fiz 8 carreiras na barrinha, uma marcação embaixo de furinho, virei mais 8 carreiras. Fechei a barrinha, teci 70 carreiras até a cava, fazendo diminuições a cada 2 carreiras. Remalhei 4 de cada lado e fiz mais uma diminuição de 1. De cava eu pus 60 carreiras e começamos o decote com 20 carreiras aqui. Porque é uma criança, porque é linha, porque precisa passar a cabeça. Se quisesse fazer um pouquinho menor, também daria, em caso de uma blusa mais para inverno. Aqui, no caso, é para ir para a praia, então é mais fresquinho. No babadinho, eu coloquei 70 pontos, mas não chegamos até o final da cava. Nós colocamos eles em 40 agulhas, para franzir, para fazer esse efeito franzido aqui. Então, 70 pontos feitos em separado e depois colocados na máquina novamente, franzindo vários pontos numa agulha, fazendo esse ababadado mais no topo. É aconselhável sempre passar o babadinho antes de colocá-lo na máquina para juntar com a peça. Ok? Esse é um trabalho para verão, mas pode ser adaptado também para inverno, com manguinha e o mesmo efeito de babadinho. Ok? Bom trabalho!